Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal. Eu sou Faiga Silveira e o tema do nosso episódio de hoje é feiras e prêmios de artesanato. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft Beth Monta vamos falar do que a gente sabe, que é do que a gente vê, do que a gente tem pesquisado durante todos esses anos, o que a gente acompanha de mudanças, não é isso, né, Beth Monta? Olá, muito bem-vindos todos ao nosso Ai, gente, não sei falar. 116. 116º. Episódio. Gente, é episódio pra caramba, hein? Muito bem-vindos todos. E é isso mesmo, são muitos anos de mercado, né? E a gente já viu muita coisa, a gente já passou por muitas pessoas, muitas empresas, e sempre, até mesmo que a nossa postura é neutra, né? A gente pode circular, né, em todos esses anos, por todos esses meios, sem nenhum constrangimento. E também por isso tivemos e seguimos tendo a total liberdade para observar, estudar esse mercado bem de perto, mas também nós vamos falar de tendências, é claro, que é a nossa praia. É isso aí. Vamos começar falando das feiras que aconteceram. A gente pôde prestigiar, né? A gente só não conseguiu ir em uma até agora, né? Que já aconteceram em diferentes lugares do Brasil. E a gente tem bastante impressões. E teve feira em que a gente não foi exatamente para só mediar rodas de conversa, que é o que a gente mais costuma fazer. A gente também foi para palestrar, para falar de tendência, que foi um pedido muito bacana para a gente e que a gente quer oferecer também para as outras, porque foi muito importante de resultado, né, Sim, Bé? a gente pode passear, né, e frequentar algumas feiras, entre elas a Brasil Patchwork Scrapping Booking Show, a Patchwork Art and Designer no Rio de Janeiro. A primeira foi aqui em São Paulo, essa daqui foi Arte e Design. Não conseguimos ir até a Limeira Artesanato, em São Paulo, no interior de São Paulo. Estivemos na Floripa Quilt, em Santa Catarina, e Artesanal Sul, no Rio Grande do Sul. E em todas elas, as que nós podemos olhar, a gente sentiu uma diferença de mercado esse ano, não dá para falar que não. O reflexo da economia brasileira, óbvio que ela chegou no artesanato pela primeira vez de uma forma surpreendente, porque se em todos os outros anos as crises fomentaram o artesanato brasileiro, dessa vez ela não agiu da mesma forma, né? A crise, se antes o artesanato passou a ser a segunda renda, e dessa vez ele passou a ser a primeira renda, e isso que faz com que, eu acredito, né, ao longo de todos esses anos observando... Ainda traz reflexos também da pandemia, Sim, né? tem os reflexos, e o poder aquisitivo menor faz com que as pessoas não comprem aquilo que não é necessário absolutamente. Uhum. Então, assim, se antes você tinha um consumo livre dentro dos tecidos, e a gente comprava tecido para todo quanto é lado, comprava linho, enfim, de um tempo para cá a gente tem pensado duas vezes se vai comprar ou não, se realmente você vai usar aquilo ou não. E isso eu acho que está causando um reflexo dentro da economia artesanal. As feiras, elas estão sendo cada vez mais como feiras de negócios. Antes elas eram também o grande chamariz para as novidades, para o despertar das tendências, né? E agora elas são de negócios, mas negócios esses que podem ser feitos pela internet. Porque a gente aprendeu também a lidar com isso, né? Sim, sim. E também tem uma outra questão, e aí a gente pegando um calcanharzinho de Aquiles dos expositores, por que eu tenho que comprar na feira e não na loja ou não no site se eu não tenho vantagem nenhuma na feira? Essa foi uma percepção que a gente teve e que a gente tem tentado levar para os expositores, né, Bé? Sim, porque tem que ter um atrativo, tem que ter um diferencial. Quando você vai para uma feira, e as feiras, a gente não participou só de feiras de artesanato, mas também de feiras de outros setores, de outros segmentos. As feiras sempre foram para levar novidades e diferenciais para o consumidor, ou para os lojistas, ou para os empresários, enfim. Ou quando o lojista também ele queria desovar, né, um pouco do seu Sim, estoque sim. com preço. Com preço. Né? E aí quando você tem essa postura de trazer, de qualquer maneira, o que é o ponto comum é algum diferencial, tem alguma coisa diferente ali. Então você leva o diferente para convidar as pessoas a encontrarem você. Se você não apresenta essa diferença, por que eu vou?
Qual que é a Exatamente. vantagem? A gente sabe, e vamos falar da mega artesanal, porque todo mundo se movimenta, se coça, agita de todos os lados para poder chegar à mega artesanal. Porque a mega artesanal, impreterivelmente, vai ter um diferencial para apresentar, Uhum. em qualquer situação. Tanto o lojista, quanto o artesão, o pequeno artesão, quanto a indústria. Alguma coisa ali vai ser Tá apresentado no que é lançamento do inusitado. produto, ele tá no preço, ele está nos influenciadores, né? Porque hoje os grandes nomes do artesanato estão Sim, sim. presentes, Então, né? existe um movimento do mercado todo de querer ir ao artesanal, mega artesanal, de se movimentar. Os visitantes juntam dinheiro o ano inteiro para poder ir na mega artesanal, por quê? Porque sabem que lá vão encontrar algo inusitado, algo diferente. As outras feiras, apesar do menor volume, do menor tamanho, tem que pensar da mesma maneira que a mega É artesanal. isso aí. Tem que ter todos os expositores que estão indo, se propondo a ir a essas feiras, entender que são mini artesanais, mega artesanais que eles estão indo. Por exemplo, a gente vai ter ainda agora esse ano, tem algodão doce em junho, tem a própria mega artesanal no final de julho, começo de agosto, tem a de Recife, Artesanal Nordeste. e ainda tem a de Curitiba, que é a Cute Show lá. Cute Craft Show. Cute Craft Show. Então, assim, essas feiras que estão para acontecer ainda, quem vai expor nessas feiras é obrigatório ter Por que as pessoas têm que ir me visitar nessas feiras? Porque eu vou estar levando algo E essa diferente. é a mentalidade empreendedora para feira mesmo, né? Eu nunca esqueço que quando a gente estava conversando com Dani Delinsky, na época que a gente estava escrevendo o livro ainda, que ela, nos comentários dela, ela falava que quando ela começou e ela foi começar a vender coisas na internet, fazer o e-commercezinho dela, ela falou, cara, eu me sinto as lojas americanas, eu sou desse tamanho. Você vai negociar comigo como você negocia com ele, porque um dia eu chego lá. É isso sobre feira também. Hoje o seu stand está pequenininho, amanhã você tá lá com o seu stand de... Lembra quando a Mega Artesanal tinha os stands de 2 andares, assim, aquelas Sim, coisas eram malucas? espaços enormes, você tinha... tudo bem que era outro formato do pavilhão ali. Era. Então, eu não tenho noção de tamanho, tá? Eu sou muito ruim para isso, mas eu não sei se Mas tinha aumentou o uma tamanho. copa separada da área VIP, tudo isso dentro de um stand só, era uma E o loucura. que acontecia é que a gente tinha, por exemplo, os espaços destinados à indústria era muito grande, o espaço destinado aos lojistas era muito grande, e ainda criou-se o espaço destinado aos artesãos, que também era muito grande. Então, era tudo muito grande, você Não, perde e um hoje na pouco. Mega Artesanal a gente ainda tem o espaço da confeitaria. Então. E aí você não tem muita noção do que tá acontecendo, de como o volume. O que a gente sabe é que, em termos de números e volumes, a Mega Artesanal continua se surpreendendo. Sim. Isso são cerca de 120 mil pessoas por feira, por edição. Continua sendo referência, né? Justamente Isso. por isso que ela tem que ser seguida mesmo, não querendo puxar a sardinha, mas é que como a gente tem a possibilidade e esta visão imparcial em todos os eventos, realmente se destacam algumas questões, né? É óbvio que o número de expositores vai citar, porque onde tem um número maior é mais complicado ali, mais desafiador de se administrar. Mas como estes expositores se preparam para levar suas coisas para a Mega Artesanal é que está o ponto, né? Sim, e eu vou colocar não só os expositores, mas os organizadores das feiras. Então, quando você vê a Mega Artesanal preparando um espaço, como o Boulevard, como aconteceu Em 2019. o Boulevard, como acontece o cuidado da curadoria de Vlad, de Flávia Terzi, de preparar as exposições do lado do meio da rua principal. Fora isso, as exposições, como teve no ano passado da Cissa Mora, que foi O próprio cuidado com a cor do carpete, para a pessoa poder se Isso. localizar e se encontrar com mais O tecido facilidade. revestindo o pilar, porque vai dar melhor acabamento. O cheirinho do banheiro, para você saber que você está dentro de um ambiente Rita limpo. Mazzotti. Rita Mazzotti manda... são os mínimos detalhes. O berçário, a equipe. A gente esteve agora lá na Artesanal Sul, que é uma feira pequena, né? Se a gente for pensar comparado à Mega Artesanal. Eram 11 bombeiros, era isso o número?
Era Era um número, 13, eu eu sei que acho. quando eu olhei, assim, era um pelotão de bombeiro andando pela feira. Eu falei, nossa, e eu que cheguei, nossa, para que tanto bombeiro? Porque pode acontecer alguma coisa, como acontece. E a gente está suscetível a isso, e ter uma equipe ali te dando esse respaldo é uma segurança absurda. Tá pegando e falando, tá bom, tem equipe. Ok, vai lá. É uma segurança. Você ter uma ambulância, você ter médico, você ter toda uma E isso assistência. não é um privilégio da Mega Artesanal, né? Ou das feiras da WR. Isso é uma questão de legislação mesmo, né? Sim, sim, que você tem que obedecer. Normas de segurança Normas e seguranças. Então é importante. A gente, eu não sei como que funciona em cada cidade, se isso é federal, estadual ou municipal. Mas, de qualquer maneira, esse cuidado. O cheirinho no banheiro não é nenhuma lei. Mas é um Exatamente. cuidado que é um diferencial de você saber que você está indo a um lugar onde você vai ter um acesso seguro, em Os alguma maneira. triciclos, por exemplo, Pois é, quem também, tem né? Que é um locomoção. cuidado. Assim, você tem a opção de não A alugar, acessibilidade, né? mas é O pensamento na exatamente. acessibilidade das pessoas que estão ali, que ela, se tiver algum problema, ela vai poder. As vans As vans que saindo transporte que vai te do levar. metrô. Então, também, por exemplo, quando você tem essa questão do transporte, é muito importante. Por exemplo, se o lugar onde você está expondo não é de fácil acesso, não é perto de metrô, não é perto de. Como é o caso do pavilhão da São Paulo Expo. Então, como que as pessoas chegam lá? Como que eu vou fazer com que ela chegue? Colocando uma frota de vans que te levam até aquele lugar. A mesma coisa aconteceu na Brasil Scrapbooking Show, É. que o pavilhão Pro Magno é incrível, super bacana, mas ele não é grudado no metrô. Mas tem um acesso de vans E que te fica levam na da Barra Zona Funda até Norte, lá. onde o público tem dificuldade de circular, né? Que as É. pessoas parece que entendem que lá para a Zona Sul fica é mais compreensível, é mais comum que haja os eventos, né? E quando é na Zona Norte, surpreende. E aí, para que eles possam chegar até lá, Sim, mas é tem um muita espaço de facilidade. pavilhão de tamanho maravilhoso. Maravilhoso, É um excelente pavilhão super espaço. bacana, super bonito, é muito bem cuidado. E com toda a curadoria do cuidado da O WR, que horário é. também, né, eu acho que eu fico imaginando todas as vezes a gente fala de todas as feiras e todos os anos a gente se surpreende com uma série de coisas ainda, né, e essa preocupação com horários, dias da semana, não encavalar uma feira com a outra, porque uma tá no sul, a outra tá acontecendo no nordeste, e aí vai, E é né. importante a gente ver, quando você conversa com qualquer pessoa da equipe da WR, eles vão te dar dados embasados em números. Não são É, achismos, ninguém não põe o são. dedo para cima para ver Não, para fala onde assim, bate o vento. não. Não, a gente é melhor fazer, porque estatisticamente no dia tal não vende tão bem quanto no dia X. Então a gente está pensando, então tudo é pensado, tudo é trabalhado da melhor forma possível para o expositor ter É, um. isso de certa forma acho que é até argumento de venda mesmo, né, pro Sim, expositor, para que ele saiba onde sim, ele está sim. pisando, porque não é um investimento barato Não, também, não né, é. gente, expor em feira. Mas você quer o retorno, mas assim, eu também, como você falou a palavra muito certa: investimento. É, É entender que ir à feira é um investimento que vai durar todo um período para sua marca. Então, quando você vai a uma feira, você o princípio. é como ter o seu produto num shopping, você ter a sua marca numa feira desse porte, né, Sim, mas assim, a gente lembrando, o objetivo principal de qualquer feira dessas de mercado não é a venda, não é a mas venda, sim gente. o Mesmo marketing. que você seja do comércio, mesmo que seja lojista, É a né. prospecção de novos negócios, é você conhecer novos parceiros, é Uhum. você projetar negócios que vão acontecer ao longo daquele próximo ano. Então, assim, quando você tem uma pessoa, por exemplo, do Nordeste, chegando numa feira no Sul para apresentar o seu produto e entender que ela conseguiu atingir novos clientes e esse era o resultado esperado, a gente entende qual que é o objetivo de uma feira, porque Uhum. é esse. É É você isso. rodar, você se fazer conhecer o seu produto, o seu mercado, e também conhecer o seu mercado, você saber a quem você vai, para quem você vai estar vendendo, qual é o lojista que vai estar ali vendendo, para quem que você vai estar apresentando o seu produto. A gente vê dentro do mercado artesanal, quando você vê, tem os artesãos com seus espaços para venda.
E aí eu não consigo deixar de ter um comparativo com uma BUP Show, por exemplo, aonde você vai, aqui em São Paulo, que é uma feira destinada para lojistas de decoração, enfim, que compram os produtos, o porquê que a parte do artesanato brasileiro não tem a mesma postura dos expositores da BUP. Porque o teu produto está lá, essa caneca toda trabalhada artesanalmente está lá, ela não tem que ser necessariamente vendida naquele momento para o consumidor final, mas sim para um lojista que tem uma loja de decoração e pode querer ter o seu produto artesanal o na propósito loja. da feira, inclusive, É justamente esse. mesmo. Então, quando você abre para o pequeno artesão não tem que vender ali naquele momento, mas sim apresentar o trabalho deles para os lojistas. Se pautar, que é quando a gente fala de tendência, se pautar, alimentar o seu universo de referência, aumentar a sua gama de produtos para ser ofertado. E a gente, entrando justamente nessa seara das tendências, o que acontece? Você tem hoje todo um mercado mundial voltado para o artesanal, para a possibilidade do artesanato ser um objeto de desejo de toda uma população mundial, a gente não está falando mais de Brasil, e você ter aquele teu trabalho, que é o objeto de desejo desse mercado mundial, como que você vende? Você vai vender para artesã do lado? Não, gente, não é essa mentalidade pequena. Então, assim, cabe aos organizadores das feiras fazerem o seu marketing, a sua divulgação, a sua assessoria de imprensa? Cabe. Mas também cabe a você a contar para o mercado que você está lá. Exatamente. Então, assim, trabalhe também entre dentro das redes sociais de grandes lojas que podem comprar o teu produto artesanal. Trabalhe qual é o seu público-alvo para que você leve o seu público para a feira e mostre, e para que ele vá te buscar na feira. Isso, né? Então você gira a tua chave e entender que você pequeno expositor, dentro de uma mega artesanal ou dentro de qualquer feira, você não tem que vender para o pequeno. Você tem que vender para o grande. Mulher e homem, né? A feira ela é a cabeça, você é o pescoço e você tem como girar a cabeça para onde você quer. Então, assim, mande convites para as lojas do seu bairro, para as lojas da sua cidade, para decoradores, para o seu mail de clientes, né? Isso, e faça com que essas pessoas entendam que o teu produto é o diferencial e que você está ali apresentando qual que é a sua linha, qual que é o seu lançamento. Outra coisa que a gente precisa aprender também, o artesão precisa aprender a fazer, é o lançamento da sua linha, da sua coleção. Então, você está tendo aquela coleção daquele período. Valorizar isso, né? Para que o seu consumidor se sinta especial quando adquirir, né? Sim, a gente tem visto alguns exemplos lá no Clube Craft. Ontem a Adriana Pina tem soltado lá as bolsas dela de coleção, baseado nas tendências e baseado no mood board que ela fez, e tão lindas as peças. Nossa, hoje ela soltou uma de metal que, nossa, de tirar o fôlego. Orgulho. Aí a gente vê, a Laída hoje também me mandou uma foto lá pro negócio do artesão. A Ládia, viu, gente? A Beth inventou um nome para ela. Eu invento nomes. E ela mandou uma foto lá pro Prêmio Artesão do Ano, maravilhoso e tal. Mas ela falou assim, essa peça eu vou lançar amanhã. Então é isso que a gente quer ver. Planejamento, é organização, é ter uma cabeça de empresário, e para quem só está faltando uma coisa no geral, entender qual é a sua persona, quem é o seu público-alvo que você quer atingir. Isso é primordial. Porque quem atira para todo lado, gente, tá gastando festinha aí, né? Não funciona. Tem um... Exatamente. E assim, nós estamos falando aqui das grandes feiras porque nós fomos visitar e é importante que a gente traga, né, o nosso parecer, as nossas observações, baseada no conhecimento mesmo que esses anos todos de experiência trazem. Mas não vamos nos esquecer também que as feiras pequenas, as feiras de rua, também fomentam e muito o artesanato. A gente tem aí a exemplo do Mãos e Mentes Paulistanas, que é um projeto da Prefeitura de São Paulo, que não só viabiliza, né, uma série de feiras, ela também planeja uma agenda para que todos os seus credenciados, eu acredito que seja esse o termo, né, possam participar, mas assim, a partir do momento que você sabe que tem essa feira, você, artesão que ainda não está credenciado, que seja da sua cidade, poxa, entende que você pode
participar também, ou você na sua cidade não tem ainda, falar com a prefeitura, com a subprefeitura, enfim, Eu acho que a gente buscar está vivendo um possibilidades. momento que, assim, eu sou do tipo da pessoa que se tiver que falar mal do governo, sou a primeira a falar, mas se eu tiver que falar bem, eu estou tão feliz de poder falar bem de um governo, de falar de uma coisa que realmente eu acredito. O projeto Mãos e Mentes Paulistanas é um projeto da Prefeitura da cidade de São Paulo, exemplo que todas as cidades deveriam seguir, É um porque exemplo, realmente é muito gente. legal o que eles estão fazendo, não só das vendas nos shoppings ou nos quiosques dentro de alguns lugares, de alguns pontos comerciais da cidade de São Paulo, de relevância comercial, são pontos nobres de venda e eles estão ali presentes levando o artesanato paulistano, mas esse ano eles surpreenderam e criaram várias ações em várias feiras, criaram várias feiras em vários pontos da cidade de São Paulo, que quem quiser participar é só se ligar dentro do Instagram do próprio Mãos e Mentes Paulistana, que lá eles colocam onde vai estar sendo, onde vai estar, onde acontece Ou no e nosso tal. também, que a gente sempre noticia, porque nós somos muito fãs. Mas, fora isso, quem é da cidade de São Paulo, quem é morador da cidade de São Paulo e é artesão, tem o benefício de poder participar disso. É só se cadastrar, é só entrar lá. Vai ter que fazer Passa por uma avaliação e depois faz um curso, mas é um curso justamente para te ensinar a profissionalizar o seu negócio, né? Mas hoje a gente tem, isso a gente está falando especificamente da cidade de São Paulo, que é dentro dessa prefeitura que a gente já começou com. Eu não tenho certeza se foi o Dória, se foi o Bruno, quem que foi que lançou, mas o Renato, como é o nome do prefeito? Beth inventa nomes e tá tudo certo. Então, o prefeito atual de São Paulo, Teixeira, lá, ele tá seguindo e espero que a gente sabe que já vai seguir para os próximos anos, que é maravilhoso. O João teve aqui, a gente conversou um pouco sobre isso e a gente segue fã deles. Mas você tem, no resto do país, você tem o PAB, que é o Programa do Artesanato Brasileiro, onde você pode se cadastrar também. Essa semana a gente teve a vovó Laís, toda feliz com a sua carteirinha, levando, mostrando. A vovó Laís é do Acre, gente. E olha que importância, ela está concorrendo ao Prêmio Artesão do Ano, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e ela está vindo credenciada pelo PAB. Vamos lembrar que a profissionalização do artesanato ela é muito recente, né? Então, 2018, a regulamentação. Aí foi a regulamentação. Então, assim, a gente tem que correr atrás mesmo, mas né? A gente vê fora do Brasil, fora da cidade de São Paulo, a gente vê algumas ações que nem a gente, do que a gente conhece, que nem a gente não conhece tudo. Mas, por exemplo, a gente chegou no Recife e o pavilhão lá à disposição do PAB. Gente, é maravilhoso, é lindo, é digno de primeiro mundo. Quem for a Recife, ali no ponto zero, tem que visitar, porque é muito digno, uma curadoria exemplar, né? De quem dá ao artesanato a dignidade que ele merece, né? A valorização. A gente tem visto hoje uma ação chamada Artesanato na Bahia, que também é outra. Somos fãs de você. Também uma iniciativa da Prefeitura da Bahia, né? Então, Prefeitura do Estado. Do Estado da Bahia. Então, assim, é legal a gente ver essas ações. E, principalmente, hoje, a gente tem uma lei chamada Lei Paulo Gustavo, que abre a possibilidade de todo e qualquer município da cidade de qualquer município brasileiro, desde que você apresente o seu projeto para o Ministério da Cultura, a Lei Paulo Gustavo vai te dar base para isso. Então, a tua cidade não tem nenhuma feira, não tem nenhuma ação artesanal, propõe para o seu secretário, propõe na sua comunidade, chega lá, apresenta um projeto, porque tem chance, existe dinheiro hoje para a gente poder seguir nessa... Isso é uma outra coisa, né, Bé? Porque, assim, a gente que pegou aí o artesanato quando tudo era mato, sabe que o brasileiro ele tem a fama de não correr muito atrás dos seus direitos. O artesão, então, menos ainda. Ele tinha... Agora, a gente já observa uma mudança muito grande de um público que é o artesão, né? A gente vem com pessoas que têm formação, conhecimento, que agrega... referências de outras profissões, né, outros questionamentos, e que corre mais atrás. Pois é. Que está mais atento. E a gente tem um erro gigante de falar assim, cultura, artesanato é cultura, ponto. Exatamente. Artesanato é cultura, não existe questionamento sobre isso. Então, a gente tem que entender, sim, que nós fazemos parte de Lei Rouanet, de Lei Paulo Gustavo, de do PAB, tudo que fomenta a cultura. Fomenta a cultura. Existe uma baixíssima adesão ao PAB. É surreal a gente pensar que
acho que são 100 e poucos Inclusive, mil. fazer um adendo aqui, um agradecimento à Fitas Progresso Clube de Artesanato, que está realizando uma nova pesquisa para que nós tenhamos dados mais atualizados. Os nossos últimos dados E dá são de para participar 2016. Ainda dá para participar, porque vai até o final desse mês, até o final de maio, você pode ir lá votar. Responder a pesquisa, né? É muito importante. Os dados, eles já mudaram, o IBGE fez uma pesquisa recentemente, né? Aumentaram esses números, mas assim, quem responde ao IBGE? Então, assim, esses dados, eles ainda estão falhos. Sim. Né? Então, a gente tem que ajudar e tem que mostrar, as pesquisas e os dados, e todas são válidas, o IBGE também somos muito gratas, mas, assim, quanto aumentou? Vamos pegar só para que você tenha uma noção. Os últimos dados da última pesquisa, que também foi realizada pela Fitas Progresso e Clube de Artesanato em 2016, datava de 52 bilhões de reais ao ano no mercado artesanal. Pelos dados do IBGE mais recentes, estamos em 212 bilhões. E aí, vamos esperar a próxima pesquisa agora para ver quanto que está sendo isso. Então, assim, é muita coisa, gente. Não é uma pequena parcela, não. E a gente pertencer a um PAB, a um Mãos e Mentes Paulistanas, o que faz? Por que é tão importante a gente bate tanto nessa tecla da importância do artesão estar lá? Porque a partir do momento que você está lá cadastrado e regulamentado e mostrando, eu existo, o artesão existe, então não a gente vai chamar a atenção de deputado, a gente vai chamar a atenção de vereador, a gente vai chamar a atenção das políticas públicas voltadas para o artesanato, e isso é muito importante. A gente criar uma política pública aonde nós sejamos respeitados. Então, a gente quando você coloca a Lei Paulo Gustavo ou a Lei Rouanet é só para músico, cantor da Globo, ator da Globo e músico. Não é, gente. Por que só eles acabam usando esses benefícios? Porque só eles pedem. Se a gente não pedir, não vai ter mesmo. Então, quando você tem um projeto, apresente esse projeto para a secretaria da sua cidade, se informe de como... Porque cada uma vai ter uma política diferente de atuação. Então, vá lá, se informe, seja participativo. É importante a gente ter uma participação globalizada da comunidade artesã em volta desse tema, para a gente justamente ganhar força. Quanto mais força a gente ganhar, mais cada um de nós vai crescer. O seu produto vai ser valorizado, vai ser comentado. Por exemplo, quando você chama uma atenção em questão de números e você leva uma televisão, você leva um influenciador, qualquer coisa para uma dessas feirinhas, seja lá o que for, você está trazendo possibilidade de venda para o teu produto. Então, é toda uma cadeia, são elos. Um elo depende do outro. Se a gente quebra um elo, a coisa não funciona. E assim, o artesanato, como hobby, como terapia, ele sempre vai existir. A gente está falando aqui de profissionalização, né, de empreendedorismo. Então, para que você possa empreender com artesanato, para que você possa valorizar a sua profissão de artesão, estes são os caminhos. Sim. Né? Saber e olha como tudo uma cadeia de importância e relevância. A gente acabou de citar aqui, a gente tem uma artesã, vamos voltar a citar a Vovó Laíris, que foi lá, se cadastrou, porque tem consciência do que ela pode, ela aprendeu que ela é uma profissional de valor, ela foi lá, ela movimentou, ela está conseguindo a passagem para vir para São Paulo para o artesão do ano. Por quê? Porque olha como tudo é um ciclo que depende do outro. O Prêmio Artesão do Ano existe pela valorização do artesanato brasileiro e do artesão, da pessoa artesão. Quando você chama, peraí, estão me reconhecendo, existe uma valorização para aquilo que eu faço, você consegue movimentar. Ela chegou no governador, gente. Ela tá... Vamos falar de Prêmio Artesão do Ano. Vamos falar do Artesão do Ano. E é isso que a gente precisa. Entenderem como é importante valorizar para que a gente possa ganhar voz e força, né? Parabéns, Marcelo, mais uma vez. Sem querer fugir da nossa pauta, eu queria dizer que Prêmio Artesão do Ano... Temos, a gente sabe o que é o que eu falo. Nós temos, mas enfim, a gente é fã de carteirinha de Marcelo por conta disso, não só pelos lindos olhos azuis, que não são azuis de Marcelo, muito menos pelos doces e quitutes de Antônio, que a gente ama. É uma iniciativa, gente, tão necessária, pensar que a gente está na 16ª edição desse prêmio, que ele identificou, falou assim, puxa, mas tantas celebrações acontecendo, tantos prêmios acontecendo,
E ninguém fala de artesanato, ninguém fala do artesão, né? E os caras estão lá, o artesão tá na TV, o artesão ele tá agora bombando na internet e tudo. Cara, continua sendo aquela pecha de que artesanato é a Que vovozinha faz o que paninho no faz o final na paninho e que apresentar. tem um bolo de fubá esperando. Enfim, eu gosto da parte do bolo. Eu não tiro o bolo, Não não, tá? dispensamos o O bolo. bolo, não tire as coisas boas. Mas é interessante a gente analisar que hoje eu não sei nem se existe essa pesquisa ou esse dado. Mas quando você tem uma série de programas dentro da televisão brasileira que acontecem voltados para o artesanato, TV aberta e fechada, vamos aberto e esclarecer, fechado. né? Então você tem hoje um Ronivon falando de artesanato, uma Ana Maria Braga falando de artesanato, a Claudete Troiano existe ainda, ela ainda faz programa fala de Eu acho artesanato, que eu não não, sei. mas tem a Mas tem Cláudia a Pacheco. Cláudia Pacheco, tem ai, vai fugir nome de um monte de gente. Tem um Rogerinho na A TV Aparecida. Volpato, não A vamos Volpa... lembrar de Enfim, todos. a gente tem muita gente hoje, muitos programas. Ah, tudo bem. Um dá um ponto de audiência aqui, o outro, o Dotan, né, dá um ponto de audiência ali, o outro Em breve teremos Luiz Massi Luiz também com o Massa, programa. enfim, a gente tem vários. Só que de ponto em ponto, sabe aquela velha história de grão em grão a galinha de papo? É mais ou menos por aí. Não, e por que a TV continua mantendo, mesmo com esses pontos de audiência? Porque tem público. Porque um ponto de audiência é gente pra caramba E tem assistindo. público. E tem público tá para isso ligado. fiel, que é o mais Haja interessante aí. vista a interação nas redes sociais, porque todos esses programas também têm seu site, suas redes, né? Sim, e as empresas estarem presentes patrocinando esses programas é de suma importância, toda e qualquer ação. Por exemplo, o Dargan mesmo tá fazendo um trabalho bacana no programa Mulheres. Cadê as empresas para patrocinar ele para ele poder ficar mais tempo ali no Mulheres e contar? Tem que ter, gente. Alô, empresas, né? Investimento necessário. Então, a televisão ela ainda tem sim uma força muito importante dentro do artesanato e dentro desse mercado. E volto a falar, quando a gente fala de 1% de audiência em um programa, é pouco. Não, não é. É muito. E outra, né, Bess? A gente está falando de programas de visibilidade nacional. Sim, né? E que tá dando esse um ponto ali na TV, mas na internet ele também está sendo transmitido ao vivo e você não tem ali o controle, né? Sim, você tem, e todos eles deixam gravados em YouTube, em Instagram, enfim, e eles te deixam isso lá. Fora a transmissão ao vivo E mesmo. isso eterno, é uma coisa que tem durabilidade, então não é só aquele ano, quando uma pessoa quer. Quantas vezes eu já não dei busca? Peça de tecido, Dotan, ateliê na TV, e aparece lá 2012. Tem lá, tá registrado, é só procurar. E você vai ter acesso àquela aula, você vai ter acesso àquela informação. Então, é importante você entender que quando você vai para uma televisão, para um programa desse, não é só a audiência, não é só naquele minuto. Aquela audiência vai ser, hoje, ela é registrada durante décadas. Exatamente. E disponível para você durante décadas. Então, é importante você valorizar, sim, e saber o quanto que esse programa, essa iniciativa, é iniciativa importante, legal. né? Mas voltando a falar de Prêmio Artesão do Ano, a gente tem algumas mudanças esse ano que são importantes e que eu acho que vale ressaltar, né? O Prêmio Artesão do Ano, assim, não tem o que questionar sobre a sua importância, mas assim... Hoje, nós temos, por exemplo, uma grande novidade: 20 finalistas na categoria Artesão do Ano, por exemplo. Sim, e mais que isso. Isso é inédito e é muito legal. E além do júri popular, júri técnico. Tão chique, fizemos parte do júri técnico. Somos júri técnico, Desculpa, gente. Mundo. Mas é muito legal você, inclusive, abrir essas duas possibilidades, porque realmente o júri técnico foram 120 pessoas convidadas a avaliarem. Então, assim, é uma mostra bem grande de pessoas analisando a pessoa que ganhou, a pessoa que vai ganhar. O júri técnico tem um valor... Esse júri técnico não é de artesãos, né? Não somos artesãos. Então, assim, são convidados que são da imprensa, que são da indústria, que são do mercado, mas não são artesãos. Exatamente. O que é muito importante, né? Para você ver o número de pessoas que girem em torno do artesanato sem ser artesão também, né? Isso, que é outra questão que a gente precisava falar um dia sobre isso, né? O mundo boa pauta. O mundo artesanal além do ateliê, né? Além do ateliê, é uma boa
boa pauta para a gente conversar, de entender. A gente costuma falar aqui, né, que o artesão é a ponta do pincel que carrega todo o resto, né? Exato, mas todo o resto vocês também vale a pena falar sobre esse resto, né? Muito importante. Porque não, um não existe sem o outro, mas lembrando que quem está levando ali é a pontinha do pincel. Pois é, 16 categorias. 16. Ai, gente, eu tô completamente perdida. Fora o artesão do ano, o artesão do ano principal é a 17ª. São mais 16 categorias com 5 finalistas cada uma. É gente pra caramba. Não, tem categoria que são 6, gente. Ah, é. Que é pior. Só para danar a gente na hora de diagramar a revista que a gente está preparando. A Beth Monta teve uma ideia infame de pedir vídeo para todos os finalistas, sem se dar conta do número, achou que ia se repetir muito e não se repetiu tanto. Nossa, gente do céu, é never end story. E aí dá para ter a noção do que é 5, 6 por categoria, né? E 20 na artesão do ano. E mais legal ainda de tudo isso, gente, porque assim, óbvio que nós somos pessoas da comunicação, então tem muita gente ali que a gente não conhecia. Então, assim, cada uma das pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar por esses dias, e eu sou faladeira, né? Enfim, eu acabei de falar do Never Porque o legal do Prêmio Artesão do Ano também é que a gente vai vivendo o prêmio meses. Tem eu vou errar o nome, mas acho que é Jussara. Eu não vou lembrar o nome. Enfim, eu sou ruim de nome, gente. Isso ficou. Eu não sei o nome do prefeito. Mas, ela faz biscuit. E a técnica dela do negócio lá, que ela fez um bicho assim, que colocou, eu falei assim, nossa, é o bicho do Never End Story. Ela, não, é o primo dele. Eu falei, Ela me deu uma aula. E eu, assim, fascinada. Porque o que acontece? O artesanato, ele exige pesquisa, ele exige estudo. Sabe, não é uma coisinha que você faz enquanto o bolo tá assando. Não é. E é justamente isso. A gente tem o privilégio de participar de todas as técnicas. Então, desde o amigurumi, a gente passeia pelo amigurumi biscuit, bordado eletrônico. Frufru, eu descobri frufru, gente. Eu nem sabia que existia. É uma nova categoria mesmo. A gente vai aprender sobre ela no prêmio. Vai ver como que funciona. A gente, pintura decorativa, pintura em tecido, scrap em papel, que é diferente do scrap, e você também entende. Tá. As laceiras, que o ano passado era chamado de fita, esse ano já ganhou sim a laceira, como é o nome correto de você lidar, né, da categoria. Houve pequenas transformações e grandes transformações. A gente teve, o que pra gente foi maravilhoso, uma reclamação do ano passado que não teve tricô. Esse ano. Aí a categoria se movimentou, esse ano tá lá. E eu tô com uma dificuldade absurda, porque são cinco pessoas que eu tô apaixonada pelas 5 e eu tô desesperada em que... Não sei se vocês perceberam, mas nesse ano Beth virou crocheteira, tricoteira. Mas no ano que vem eu tô concorrendo. Agora, o que é legal é você ver, a categoria de tricô, realmente eu tô encantada com elas, porque elas realmente se uniram de uma maneira ali que fizeram acontecer, e elas estão unidas entre elas. Então, assim, você vê a Jana... né? A Jana e a Patrícia vindo para São Paulo, do Rio Grande do Sul, a gente teve o prazer de conhecer elas lá em Porto Alegre, elas movimentando, a gente ainda conversando, estamos chegando. Olha que legal, gente. E para quem não entendeu, esse é o espírito do Artesão do Ano. O prêmio, o troféu, é legal, né? Bacana. Mas, gente, é o de menos. Exatamente. É justamente quem ganhou... Conhecer seus ídolos, né? A Nata também do artesanato, ela tá ali, né? Pra gente poder trocar experiência, sentar junto. Ano passado, nosso grande presente do artesão do ano foi Marcelo Nunes. A gente trouxe o troféu para casa, fomos nós que trouxemos, e não foi aquele, foi o Nunes, que a gente trouxe para a vida, e além do que ele cozinha bem, então é melhor ainda. Então, assim, são coisas que a gente tem visto e presenciado. Volto a falar, ganhar, né, o troféu é muito legal. Os troféus ontem eu fui lá fotografar eles para a revista que a revista digital que a gente vai lançar na segunda-feira. Tão lindo, gente. Então, A propósito, esse ano, se você for ao Prêmio Artesão do Ano, se você for um dos finalistas ou um dos convidados, se você for até a recepção, esse ano o Marcelo produziu uma série de pingentes também do Prêmio Artesão do Ano, que estão à venda, mas são sob encomenda. É uma edição limitadíssima, então tem que reservar.
O do Canal Craft já está Já reservado, temos o nosso. mas vá buscar o seu no Vai, 22. vale a pena porque tá lindo. E é um objeto de E desejo se mesmo. você não for, eu acredito que depois você possa fazer a compra pelo WhatsApp e depois o Marcelo acerta com você os dados para envio. Então, acho que ele está se preparando, talvez tenha na Mega, enfim. Isso aí depois o Marcelo explica como que ele vai fazer proceder. Mas é interessante a gente entender de levar esse pingente no peito, da gente mostrar para o mundo, olha, eu sou O orgulho sim. de ser artesão? Eu tenho, sabe? Exato. E por quê? Porque nós somos um público que se reconhece, nós somos pessoas que nos apoiamos, nós somos pessoas que entendemos a necessidade. O artesão já é um ser solitário por trabalho no seu ateliê. Se ele não se unir como uma categoria como um todo, ele não vai muito longe. Então, o nosso objetivo é ir muito longe. O artesanato vem vindo, talvez eu considere a profissão mais antiga do mundo. Então, assim, a gente entender o quanto nós nos adaptamos a tudo, nós nos transformamos frente a tudo, como nós passamos na pandemia, enquanto o mundo estava todo perguntando, meu Deus do céu, o que eu faço da vida? O artesão estava lá, a gente sentou na máquina e foi fazer máscara, seja lá quem for, do jeito que for, de crochê a... Kit de álcool gel, a gente estava ali. Estava lá preparando alguma coisa e se adaptando àquilo lá. E esse é o espírito do artesão, da adaptação, do abraço, do acolhimento. E o artesão do ano é realmente uma síntese de tudo isso. Juntos a gente vai mais longe, né, Beth? Sim, vai. E acho que a gente pode entrar agora no nosso tema de tendência. Por que é tão importante tudo isso do artesão? Porque o artesão é tendência total no mundo, né? O artesanato, ele está o handmade, o faça você mesmo, o feito à mão, seja lá como você quiser chamar, são tantas nomenclaturas para aquilo que está em alta. Mas por quê? Porque a sustentabilidade é um tema recorrente, é um tema necessário em todos os sentidos. Ontem a gente escutou, foi um dado da organização que mede as temperaturas do mundo lá, tal, que em 5 anos o mundo vai subir 1,5 ponto na temperatura. Isso é de uma gravidade sem precedente, porque a gente mexe todo o ecossistema está sendo alterado. E por que o artesanato tem a ver com isso? Porque o artesanato, ele normalmente, primeiro que ele sabe reciclar o que já existe por aí. Então, o ressignificado, o upcycling nunca foi tão necessário e tão importante da gente observar. Que é a customização que a gente fazia lá atrás com o artesanato, agora só mudou de nome para que as pessoas possam consumir, né? Gourmetizou. Gourmetizou, mas de qualquer maneira a gente entender que o objetivo é entender que o nosso lixo não é lixo. Ele não vai para fora de lugar nenhum. Não existe lixo, gente. Nada é jogado fora, vai trocando de mão. Vai trocando de lugar. Dentro da moda do têxtil, a gente ainda fez um curso essa semana, eu e Faiga, falando sobre a rastreabilidade dos produtos e a gente entender a importância dessa rastreabilidade, porque esse fio que fez esse que eu não cortei aqui, aliás, que fez esse cachecol, ele pode ser rastreado e a gente pode entender para onde ele vai quando ele terminar. E entender também sobre origem, porque a origem, ela determina valor. Sim. Né? Você saber de onde ela veio, você se orgulha de ostentar aquele conhecimento. E tudo isso gera valor. Por exemplo, quando você sabe esse fio veio de tal lugar, você tem acesso ao conhecimento desse fio. Aí você, como artesão, você sabe que esse fio que você fez, ele pode ser rastreado no mundo por aí. Legal, bacana. Então você vende isso. Um dia esse cachecol, eu não quero mais. O que eu faço com ele? Eu vou jogar ele no lixo? Ou eu vou doar? Enfim, o que eu faço com ele? Não. Se você tem o conceito da rastreabilidade, é justamente esse. A obrigação das empresas em recolher esse lixo e ressignificar esse material. Destinar corretamente. Corretamente. Né? Então, por exemplo, você não quer mais esse cachecol, ele chegou na vida útil dele final, ótimo. Então, tem um ponto de descarte onde você possa deixar aquilo lá. O seu ateliê pode ser um ponto de descarte, assim como o lojista, para chegar na indústria. E essa indústria vai pegar esse fio e vai poder dar um novo significado para ele, mediante as novas tecnologias. E cabe às indústrias também se adaptarem para isso. Então, essa é a questão também. Né? Não é só você fazer bonito e jogar você no lixo em vez do outro jogar. Não, não é isso. É você também entender que esse material ele pode ser reaproveitado de uma outra maneira, ele pode ser
feito, sei lá, em tecnologia existe de monte de todos os tipos possíveis e imaginários. Então, você aproveitar esse material e dar um ressignificado para ele, e pensando por esse ponto de vista, inclusive vira um produto de valor agregado sobre sustentabilidade que é maravilhoso. Exato. Então, você aproveitar, vou perder dinheiro com isso? Não, pelo contrário, você pode ganhar muito dinheiro com isso. Exatamente, é investimento, né? Só que tem que ter esse olhar crítico. É. Estamos estudando muito, gente. Tudo isso por quê? Porque vem aí o segundo número do nosso guia de tendências do artesão, mas isso é pauta para um outro episódio, para que a gente possa falar só desse produto, para que a gente possa realmente explorar melhor as tendências e trazer também alguns spoilers para vocês, né? Maravilhoso. A gente já está vendo cores que a gente tem soltado, pílulas por aí na nossa newsletter do que vai acontecer no verão 23, 24, o que vai acontecer no próximo inverno, que o vermelho está em alta. Então a gente tem dado algumas diquinhas ao longo desses. Semanalmente a gente solta uma diquinha para vocês. Aproveitem essas dicas, elas são gratuitas, é só você baixar lá no nosso link do bio do Instagram. Clica lá no link, ele é gratuito, você não vai pagar nada por ter informação. Se não conseguiu pelo link da bio, entra pelo site, enfim, acessar é a coisa mais fácil do mundo. É o mais fácil de tudo. Então, você tem acesso a isso e tem essa informação gratuita para valorizar o seu produto, inclusive como argumento de venda, porque assim, quando você tem informação, você tem argumento. Exatamente. E é isso. É isso. Vamos finalizando, então. Essa semana a gente agradece muito, temos muitas coisas para contar esse mês, né? A gente falou bastante, mas eu acho que com certeza a gente teve um mês de maio bem agitado, foram 2 feiras grandes que a gente participou. A gente vai participar agora do Artesão do Ano e a gente está muito feliz de poder estar participando como apoio, como jornalista, a gente tem trabalhado demais. Fora isso, a gente ainda tem uma participação junto à Associação Brasileira de Patchwork, que a gente está muito feliz e honrada com o convite. E a gente ainda tem também toda a preparação para as próximas feiras, a gente já está trabalhando em cima delas, a gente está trabalhando em cima do guia, trabalhando em cima de livros que a gente gosta de fazer. Lançamos o livro Tá aqui, ó. com o Vander Vander aqui, Mazotti. olha, gente, isso aqui não é vendável, mas ele foi um presente e a gente tem tem alguns poucos números à venda, sim. Se ele vão colocou estar, aqueles. vão Mas estar na feira, vão estar na Mega. Gente ter participado desse projeto, ter junto com o Vander, enfim, a valorização do artesão, a valorização do trabalho e um texto primoroso. Então, vale sim olhar, ver. E é isso que o Canal Craft vem fazendo, sempre a gente trabalhando pra caramba, mas muito felizes com o que a gente faz. Mês que vem tem mais, um beijo grande e até lá. É isso, gente. Olha só, vamos lembrar que este episódio tem o patrocínio das lojas Dani Delinski, o apoio da Mega Artesanal. Se você quiser conhecer mais sobre o Canal Craft, nós temos o nosso site, temos o Instagram, temos aqui o Podcraft, que você acessa por todas as plataformas de áudio, né? Temos também o nosso guia de tendências do artesão, enfim, existem alguns produtos, entre em contato com a gente, você vai saber de tudo, é sempre um prazer. Temos o Clube Craft Brasil também, que é o nosso espaço de troca, a gente vai falar de tendência, a gente fala muito de empreendedorismo também, lá dentro a gente tem o Papo Premium, onde a gente, uma vez por mês, faz uma matéria especial para a equipe do grupo, e aí a gente apresenta isso, que é muito legal. Enfim, são muitas novidades, são muitas atividades e é sempre muito bom estar com vocês. A gente vai ficando por aqui. Só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue acompanhando todas as novidades do Canal Craft e a gente se vê no próximo mês. Até lá, um beijo. Beijo, gente. Tá bom.